Olá, meus amores, meninos e meninas do 7º ano, professora Ana Flávia, e mais uma vez estamos aqui para dar continuidade às nossas videoaulas de geografia, onde na nossa segunda aula dessa semana iremos abordar um capítulo novo, que é o capítulo 9, que fala sobre os transportes brasileiros. Hoje iremos fazer uma introdução sobre esse capítulo, ou seja, quais são os órgãos, leis, de que forma pode ocorrer o deslocamento, o que é uma matrix, o que é uma concessão. Então, hoje vamos entender a parte de introdução dos transportes no Brasil. Uma boa aula e vamos começar. O nosso transporte brasileiro, ele reúne diversos tipos de transportes, ou seja, de meios, que é o terrestre, o aquático, dutoviários e aéreos. Aí você agora deve estar se perguntando, ué, nunca ouvi essa palavra, dutoviários. O que isso significa? Bem, ele está relacionado com o gasoduto, ou seja, o nosso óleo. E que ele pode ser dividido com relação a petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, querosene, álcool. Então, é o transporte desses resíduos, desses tipos de produtos no seu deslocamento. E é utilizado o dutoviário para não prejudicar e causar mais dano à natureza e ao ser humano. Entretanto, o transporte mais utilizado no nosso país é o transporte de carga ou de pessoas, sem dúvida conhecido como transporte terrestre rodoviário, realizado pelas estradas e rodovias, através de veículos como carro, ônibus, caminhão, entre outros. Então, quando a gente fala de transporte terrestre rodoviário, que é aquele que desloca por terra as pessoas, estamos se referindo a carro, ônibus, caminhão, moto pode entrar dentro desse processo, bicicleta também entra, porque bicicleta também é um meio de transporte, carroça também entra porque é um meio de transporte. Então, por ser terrestre, faz parte desse processo. Os setores de transporte no nosso país têm se expandido e melhorado em diversos aspectos nas últimas décadas, por conta do nosso processo de globalização, ou seja, os aperfeiçoamentos tecnológicos. Com base nisso, a Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, apresenta alguns dados. Por exemplo, cerca de 60% dos transportes no Brasil é realizado por rodovias, 20% ferrovias, 13% hidrovias e 4% por aerovias ou dutovias. Então, 60% do transporte brasileiro é realizado de forma terrestre. Os nossos meios de transporte, eles apresentam 4 tipos de categorias, ou seja, eles são classificados de 4 formas. Os transportes terrestres, os aquáticos, os aéreos e dutoviários. Qual podemos especificar em cada um? Como já vimos, o terrestre está relacionado com as rodovias, as estradas, metrôs e ferrovias, ou seja, tudo que for a terra. Já o aquático está relacionado com as hidrovias através das vias da água, sendo classificado em marítimo por conta do mar, fluviais, utilização dos rios, e lacustres, utilização de lagos e lagoas. Então, quando se fala de meio de transporte lacustres, significa que é o deslocamento de pessoas dentro de lagos e lagoas. Quando se fala de meios de transportes fluviais, é o deslocamento de pessoas nos rios. E quando se fala de marítimos, é o deslocamento no mar. Nós temos também o aéreo, que está relacionado com as vias de ar, que são os aviões, helicópteros, balões, entre outros que podem vir a surgir. O nosso quarto tipo de transporte, o dutoviário, que é aquele chamado de transporte tubular, que ocorre por meio de tubos que são conhecidos como dutos. Os sistemas de transporte no Brasil começou a ter início no século XIX, com a construção de algumas ferrovias e mais tarde com a expansão da malha rodoviária. Por que inicialmente foi com ferrovias? Porque era a forma que existia para o deslocamento dos produtos de importação e exportação dentro do nosso território. Então, por questão das nossas estradas não serem bem desenvolvidas, ainda serem estradas de terras e não termos
automóveis aperfeiçoados para essa distribuição e carregamento dessas mercadorias, as ferrovias que eram os trens era mais apropriado para a época. A denominada Era das Ferrovias marcou um período de expansão da malha ferroviária no nosso país, entre 1870 a 1920, sendo conhecida como a nossa principal estrada, a primeira do Brasil, Estrada de Ferro Mauá, que foi construída em 1854. Além de ser considerada a principal, ela também foi a nossa primeira, que foi quando começou a desenvolver a nossa parte econômica, principalmente do interior, com destino às capitais. No entanto, por volta do século XX, o processo de industrialização, ou seja, processo de expansão de tecnologia e grandes desenvolvimentos, fez com que os governos começassem a buscar mais poder político, econômico e social para o Brasil, ou seja, colocar em prática essa industrialização dentro do nosso território. Começaram a construir estradas, pondo de lado o sistema de ferrovia, o que passou a ser considerado lento e com elevado preço de implementação. Em relação ao transporte terrestre e rodoviário, o governo começou a perceber que, para ele, nesse ponto, a partir do século XX, as ferrovias já estavam ultrapassadas. Eles gastavam muito para a construção das ferrovias e para as suas manutenções. Então, para eles, o mais apropriado era a construção de estradas, pois eles poderiam locomover mais a mercadoria. E para que ocorra esse processo de meio de transporte, deslocamento, precisa-se ter uma matriz de transporte. Então, vamos entender o que significa essa matriz. É um conjunto dos meios de que um país dispõe para transportar pessoas, principalmente mercadorias. Ou seja, são fiscalizações e leis que qualificam de que forma aquele tipo de automóvel pode transportar mercadoria e pode transportar pessoas. Nesse ponto, ele não está relacionado com o Brasil. Qualquer país no mundo coloca em prática a matriz. Não é um ponto específico brasileiro, ele é um ponto mundial. A ideal é que aquela que consegue equacionar de forma adequada o distanciamento e a geografia das regiões a serem atravessadas, ou seja, consegue definir o tempo de deslocamento de uma área para outra, a velocidade que pode ser utilizada naquelas estradas e a quantidade de mercadoria que pode ser utilizada e a hora que ela pode ultrapassar, principalmente quando está cortando as grandes cidades e as regiões metropolitanas, por conta do fluxo dos carros, por fluxo de pessoas. A Matrix brasileira, ela enfrenta um déficit na infraestrutura logística, ou seja, nós enfrentamos grandes problemas com relação à nossa infraestrutura. As estradas esburacadas, mal conservadas, a vegetação invadindo as estradas, falta de iluminação, animais soltos. Então, tudo isso acaba gerando um grande problema na logística. E o que é essa logística? É o que eu acabei de falar para vocês anteriormente. É o cálculo do tempo que se leva do deslocamento de uma mercadoria de um lugar para o outro, a quantidade de peso que ele pode levar, a velocidade permitida para ele pela quantidade de mercadorias, quantidade de peso que ele está carregando. Então, essa logística ela precisa ser calculada em cima da situação de cada estrada. Então, se a estrada ela está mal cuidada, ela está esburacada, com falta de iluminação, apresentando vários déficits, o tempo de percurso daquela mercadoria, que era, vamos pegar, por exemplo, de meia hora, pode passar a ser de 2 horas. O deslocamento que era de um dia pode levar a ser 3 dias, por conta do mau cuidado nas estradas, ou seja, os governantes que não colocam em prática o que tem que ser. Ou seja, faltam rodovias, hidrovias, ferrovias, aeroportos e estruturas portuárias para atender uma demanda reprimida, ou seja, fiscalizar esses pontos. Um país de dimensão continental como o Brasil, por que ele é considerado um país continental? Aí vai essa informação para vocês. Dentro do nosso continente americano, o Brasil, na parte da América do Sul, ele possui um grande território que corresponde a quase 70%
do território da América do Sul, ou seja, ele abrange uma grande área. Mesmo a gente tendo muitos outros países dentro dessa parte da América do Sul, o Brasil ele consegue abranger uma área muito grande. Então, por isso ele é considerado um país continental, como se aquele continente fosse proporcional só dele. Não é o que acontece com relação às nossas rodovias, por exemplo. Por quê? As nossas rodovias, mais de 60% de todo o transporte acontece através dela. Mas nós temos alguns problemas com relação ao transporte de mercadorias, por exemplo, através dos mares, através dos rios, por conta dessa falta de fiscalização. E agora vamos analisar um gráfico onde podemos entender de que forma nós temos uma malha ferroviária e uma malha rodoviária, ou seja, os meios de transporte no Brasil em algumas cidades, que são consideradas cidades mais importantes, fazem parte de grandes regiões metropolitanas. Qual o deslocamento através de ônibus? Qual o deslocamento através de trem, que é o nosso metrô, ou seja, deslocamento de pessoas. Então, nós temos a principal cidade em destaque, São Paulo. De verde, nós temos deslocamento de ônibus. E de azul, nós temos o de metrô, ou seja, os trilhos. Então, São Paulo, nós podemos perceber que o seu deslocamento é bem panorâmico, ou seja, bem parecido um com o outro, né? Já no Rio de Janeiro, o ônibus ele equivale a uma maior porcentagem do que o metrô, do que o trilho. Curitiba não se tem o deslocamento através de metrô, é só através de ônibus. Salvador é um número muito pequeno através do deslocamento de metrô, de VLT, então o que predomina são os ônibus. Recife, o número muito grande de ônibus. Belo Horizonte, ônibus também. Brasília, predomina-se também o deslocamento de ônibus. E Fortaleza se destaca por ser um ponto bem próximo do outro. Não é igualitário, mas é bem próximo, pois nós temos um grande deslocamento de ônibus e nós temos um grande deslocamento de metrô, de VLT, principalmente na nossa região metropolitana, dos municípios de Maracanaú para Fortaleza, de Caucaia para Fortaleza. Então, facilita muito esse deslocamento através dos trilhos, que é o nosso metrô ou o nosso VLT. E para concluirmos a nossa aula de hoje, precisamos entender que, para esses meios de transporte funcionarem e conseguirem se deslocar dentro do nosso país, existem as famosas concessões. O que é uma concessão? É um sistema pelo qual o governo, e aqui a gente está falando com relação ao governo federal, estadual e municipal, ou seja, os representantes de cada localidade, transferem a iniciativa privada a serviços de construção, reformas e administração de rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, a fiscalização e melhor qualificação dos transportes dentro do nosso país. Por exemplo, uma empresa assume as obras de duplicação de uma rodovia, então ela vai ter que construir o mais rápido que ela puder, gastar menos recursos e com melhor qualidade aquela rodovia. Em troca, ela recolhe o pedágio cobrado dos motoristas. Nós temos alguns estados do Brasil que eles cobram esse pedágio, principalmente no estado de São Paulo. Pedágio, o que isso significa? Quando você vai passar de um município para o outro, você paga uma taxa, e essa taxa é chamada de pedágio. Aqui no nosso estado, nós tínhamos entre Caucaia e Fortaleza, mas já foi tirado. Nós tínhamos também entre Fortaleza e Barra do Ceará, Barra do Ceará, que também foi tirado. Então, eram pedágios que eram cobrados para se beneficiar, mas que já não existe dentro do nosso território estadual, mas nacional existe principalmente no estado de São Paulo. E aqui concluímos o nosso início do capítulo 9, que fala sobre os transportes no Brasil. Espero que tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, tirem no Class. Até a próxima e tchau!